na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13h01. 1h01. Anota aí, dia 29 de julho. Falta pouquinho, 2 dias apenas para acabar o mês, que tá voando o ano inteiro, né? Mas segunda-feira, seja bem-vindo, boa semana para você. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui na melhor, na mais potente, mais gostosa de ouvir do estado. Aliás, eu quero mandar uns parabéns aqui para toda a nossa equipe aqui do NN Play, que ontem dei um show de cobertura no jogo do Asa contra o 13. Trabalho profissional. Trabalho feito por gente que sabe fazer o que faz e que faz muito bem feito. Quem acompanhou as nossas imagens aqui, transmissão exclusiva, com direitos exclusivos aqui da NN, pôde acompanhar o que nós somos capazes de fazer com um microfone e uma câmera na mão. Não é verdade? Então, parabéns aí. Não fiquei tão feliz porque o Asa empatou, mas empatar é melhor do que perder, né? Então, que venha o jogo de volta lá em Campina Grande com o 13 e que a gente saia de lá com a vitória. É bem bacana mesmo. Eu aposto em 2-1 para o Asa, para a gente trazer a esperança de continuar aqui brigando na Série D para subir para a Série C. Mas isso é papo para logo mais às 19 horas com o melhor scratch do rádio alagoano e do Brasil aqui na NN e também no NN Play a partir das 19 horas no nosso Futebol Show, tá bom? Tá dado o recado aí. Muito bem, hoje a gente vai conversar com a doutora Laura Fonseca, era para conversar na semana passada, mas Vida de Obstetra está disponível, mas não tanto assim, né? Então, de repente, a paciente vai parir e aí a doutora não pôde estar aqui com a gente. Mas hoje ela está aqui com a gente. Doutora Laura Fonseca, boa tarde. O assunto é menopausa. Boa tarde, André. Vida de Obstetra, né? Então, a gente era para estar aqui semana passada, mas uma paciente acabou antecipando o parto e não deu. Mas estamos aqui hoje falando desse assunto tão atual, um assunto que está sendo tão estudado. Pode falar. Tão estudado ultimamente, porque tá muito atual, como eu falei, né? Devido ao aumento da estimativa de vida, né, da gente, né, da mulher, do homem, e também para a procura da melhora da qualidade de vida dessa mulher. Hoje, uma mulher de 55 anos não é a mulher de 50 a 20, 30 anos atrás. Não é mesmo? É verdade. Diferente dos homens que estão constantemente produzindo gametas sexuais, a mulher nasce com um número pré-determinado de óvulos, que ao iniciar a puberdade, são maturados e eliminados na menstruação, podendo se tornar um embrião, uma vez que a reprodução aconteça. É por conta desse número pré-determinado de óvulos que em determinado momento da sua vida, a mulher chega na menopausa, que é a sua última menstruação. Esse momento se inicia na pré-menopausa, quando a mulher passa a apresentar uma variação nos níveis de hormônios que são produzidos nos ovários. Esses hormônios causam variados sintomas nas mulheres, sendo algumas podem senti-los com maior impacto do que outras, que chegam a passar pela menopausa sem nenhuma alteração notável. Essa fase pode durar vários anos. Doutora, as meninas, se você quiser, pode baixar um pouquinho mais o seu microfone para ajustá-lo assim, ó, tá? Certo. Que fique melhor. Eu acho que tá melhor. Tá bacana, né? Tá. Vamos lá. Quando a gente via antigamente no meu tempo de escola, a menina, ela menstruava com 15, 16 anos, por aí, 14 no máximo, né? E hoje as meninas estão menstruando com 11. Algumas meninas já chegam a menstruar com 11 anos. Tá tudo muito precoce. A minha pergunta é: essas meninas que menstruaram com essa idade mais cedo, elas vão também entrar na... Essa pergunta era para lá para trás, mas eu resolvi antecipar aqui. Isso é uma dúvida muito frequente, André. Pronto, então perfeito. As meninas que menstruaram mais cedo, elas vão entrar também na menopausa mais cedo? Não. Isso essa verdade, ela não existe, certo? Então, o tempo em que você menstruou a primeira vez não interfere no tempo em que você vai entrar na menopausa. O que é que vai interferir?
seu histórico familiar. Então, o histórico familiar, que é sua mãe. Por exemplo, sua mãe entrou na menopausa com 50 anos. Você tem um risco maior de entrar na menopausa nessa idade, ou próximo a essa idade. Se na sua família, sua mãe, suas irmãs, né, sua avó, ela teve uma menopausa precoce, que é antes dos 40 anos, você tem um risco maior. Lembrando que a idade da menopausa, ela também tem muita relação com o nosso dia a dia. Então, essas mulheres, por exemplo, mulheres que fumam, mulheres que levaram radiação, né, fizeram quimioterapia, radioterapia, ela tem um risco maior de entrar na menopausa antes, né, de uma idade mais precoce. Uhum, tá. Mas a idade em que ela entrou teve a menstruação não vai interferir, não. Tá. Então, vamos lá então para o começo. A menopausa é o cessamento da menstruação na vida da mulher. E algumas, como a gente falou aqui, têm sintomas. Algumas passam suave na nave, como fala, sem nenhum problema. Mas quando elas têm sintomas, doutora, quais são esses sintomas? E quando elas não têm sintomas, tem alguma coisa que possa desembocar em alguma coisa no futuro, já que a sintomatologia não existe? Primeiro, é muito difícil a mulher entrar na menopausa e não ter nenhum tipo de sintoma, né? O que a gente chama hoje, a menopausa, ela é a última menstruação. Então, ela é a última menstruação, somente. Porque às vezes a gente fala como se a menopausa ela fosse uma fase. E não é uma fase. A fase em que a gente fala como se fosse menopausa é a fase do climatério, né? Que é justamente a fase do climatério, é essa fase de modificação hormonal até chegar na última menstruação, que é a menopausa. E essa data da última menstruação, a gente dá um diagnóstico de forma retrógrada. O que isso quer dizer? Se eu tenho que esperar 1 ano da minha última menstruação para eu dizer que eu entrei na menopausa. Então, antes de acontecer isso, né, justamente nessa fase de climatério, que a gente chama de síndrome climatérica, existem sintomas. Então, existe... primeiro, a irregularidade menstrual, que existe 2 fases dessa irregularidade, mas nem todas as mulheres vão entrar, né? Vão ter essas 2 fases, que é a fase em que existe um encurtamento do ciclo menstrual. Então, as mulheres, elas vão menstruar mais próximo, né? Então, vai menstruar a cada 15 dias, a cada 20 dias. Posteriormente, essas menstruações, elas vão ficar mais distantes uma das outras. Que aí você vai passar 2, 3 meses, 6 meses, 10 meses sem menstruar. Mas eu só digo que eu entrei na menopausa quando eu fico 1 ano, certo? Outros sintomas, o sintoma mais comum, fora a irregularidade menstrual, são os fogachos, que são as ondas de calor. As ondas de calor é que nem todas as mulheres sentem, mas mais de 80% das mulheres vão sentir essas ondas de calor. E essas ondas de calor, elas têm diferentes intensidades e cada mulher sente por um tempo, tá? Tem mulheres que vão sentir 1 ano, tem mulheres que vão sentir 2 anos, tem outras que sentem 5. O que vai interferir muito é a intensidade para a gente poder avaliar e tratar essa mulher, certo? Então, todos esses sintomas, eles estão relacionados à diminuição de um hormônio, que é o estrogênio. O estrogênio, a gente tem o estrogênio em toda parte do nosso corpo. A gente tem no cabelo, a gente tem na pele, a gente tem na vagina, a gente tem no coração, a gente tem nos vasos, a gente tem nos ossos. Então, quando a gente entra nessa fase, a gente tem uma fase em que a gente chama de hipoestrogenismo, que é a diminuição desse hormônio. E aí vem esses sintomas, certo? E aí vem as ondas de calor. E com as ondas de calor, quando essas ondas de calor ela vem à noite, aí pode acontecer insônia. Tem mulheres que têm sintomas depressivos, né? Vai dar mais irritabilidade. Pode até entrar em depressão. Mesmo mulheres que não têm um histórico depressivo podem entrar e a gente tem que estar em alerta em relação a isso. Aumenta-se o risco de problemas cardiovasculares, porque o estrogênio ele é protetor cardíaco. Então, pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, de osteoporose, mais fadiga. Então, tudo isso a gente tem que estar em alerta. Como também a gente tem a síndrome geniturinária, que são as mulheres que têm atrofia genital, que é o ressecamento vaginal.
que isso traz muito desconforto nas mulheres, né? Tanto para vida sexual, né? Porque aí vai ter ressecamento, vai sentir desconforto e dor na relação, como pode ter sangramento, como também no dia a dia, porque pode dar coceira, prurido vaginal, pode dar sintomas de infecção urinária, que isso a gente encontra muito no nosso dia a dia. Às vezes pacientes que vivem tomando antibiótico, pensando que a infecção urinária não é. É unicamente porque ali aquela vagina ela está ressecada, aquela parte ali da uretra está ressecada, e aí tem esses sintomas. Doutora, em que idade a maioria das mulheres costuma entrar na menopausa? A medicina brasileira já consegue dizer isso aqui para a nossa realidade? Sim, na maioria das vezes entram com 51 anos, certo? A maioria das mulheres. Mas é mais ou menos entre 45 e 55 anos de idade. Mas depois dos 40 anos já pode entrar na menopausa, certo? Mas o mais comum é entre 50 e 55 anos de idade. E se acontecer antes disso, a gente chama de menopausa precoce. E tem que ser diagnosticada Isso. pela ginecologista. Isso. Quais são as mudanças hormonais mais importantes que ocorrem durante a menopausa, doutora? Então, justamente o que eu tinha falado é o hipoestrogenismo, né? Então, não é comum, não tem necessidade, que às vezes muitas pacientes às vezes chegam assim, diz: eu quero fazer exames hormonais para ver se eu estou entrando na menopausa. Não existe essa necessidade, certo? Então, a síndrome climatérica e a menopausa, a gente dá diagnóstico de forma clínica. Então, a gente tem que ouvir a paciente, a gente tem que conversar com a paciente e, de acordo com esses sintomas, a gente vai dar diagnóstico e avaliar se essa paciente ela precisa de uma terapia hormonal ou não. Ou até também não só de terapia hormonal, né? A gente sabe que a mudança de estilo de vida, a escolha de um estilo de vida saudável, com exercício físico e uma alimentação saudável, ela interfere bastante nesses sintomas climatéricos, tá? Mas quando a gente tem alguma dúvida, e o que a gente encontra, né, se for fazer exames hormonais, é o seguinte: a gente vai ter um aumento do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, ele tem um aumento. Então, quando a gente tem essa dúvida, a gente pode dosar esse hormônio na primeira fase do ciclo. E aí, se ele der acima de 25 em 2 dosagens, com intervalos de pelo menos um mês, a gente dá esse diagnóstico. E o que é o mais importante, que é a causa desses sintomas, é o hipoestrogenismo, que isso quer dizer a diminuição do hormônio estrogênio. Então, todos os sintomas em que a mulher sente é devido à diminuição desse hormônio. Doutora, e quais são os tratamentos mais comuns para aliviar os sintomas da menopausa? Toda menopausa precisa ser tratada com TRH? Na verdade, nem toda menopausa a gente precisa de tratamento com terapia hormonal. Hoje, assim, está se mudando um pouco, certo? Está se abrindo muito mais o leque em relação a isso, devido justamente o impacto do hipoestrogenismo nas síndromes cardíacas, né? Para proteção cardíaca, para proteção osteomuscular. Mas hoje o que é o preconizado realmente é que as mulheres que têm menopausa precoce, né, antes dos 40 anos, ela precisa fazer o tratamento com terapia hormonal. E as mulheres que entraram na menopausa, e aí a gente também tem o tempo, né, a janela de oportunidade que a gente tem, que é até mulheres com até 10 anos de menopausa. Então, por exemplo, a mulher começou a ter os sintomas e ela, 1 ano, 2 anos, a gente pode fazer uso da terapia hormonal. Agora, se ela já tem mais de 10 anos, a gente não pode, porque os riscos ultrapassam os benefícios, tá? E a gente tem que avaliar, né, indicações e contraindicações. Então, os tratamentos que a gente tem é o quê? Mudança de estilo de vida, isso é primordial, tá? Então, a gente precisa orientar essa mulher, a gente precisa, sempre na nossa consulta de ginecológica, né? Nós somos o clínico da mulher, então a gente tem sempre que orientar a prevenção de doenças, né? Prevenção de doença cardiovascular, proteção de doenças neoplásicas, de osteoporose nessas mulheres. Então, a gente precisa fazer tudo isso. Além disso, existe o tratamento que é
o de primeira linha, que é a terapia hormonal, que a gente pode utilizar, né? Repor ali o estrogênio e a progesterona, porque isso aí vai depender muito de cada paciente. Por exemplo, as pacientes que têm útero, sempre precisa a gente utilizar a progesterona, né? E hoje a gente tem uma gama enorme de terapias hormonais, e tanto oral como não oral, né? E a via transdérmica veio aí para minimizar efeitos colaterais e minimizar riscos. E temos também alguns tratamentos, como os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que eles são utilizados como antidepressivos, né? Mas na menopausa existe alguns que são utilizados para tratamento dos fogachos, certo? E aí tem algumas pessoas que falam assim, e o uso de alguns fitoterápicos. Na verdade, quando a gente vai avaliar em trabalho científico, os trabalhos científicos não demonstram nenhuma evidência que colabore para que a gente utilize esse tipo de tratamento, tá? Esses tratamentos que eu estou falando, realmente, eles são níveis de evidência alta, né? Que a gente realmente pode utilizar nas pacientes, e as pacientes, elas vão ter uma melhora desses sintomas. E o que é que a gente vai avaliar, né? Para escolher um ou outro? Aí é cada mulher, né? Avaliar a indicação, contraindicação que essa mulher deseja. Como também existe o tratamento de reposição local vaginal. O estrogênio vaginal, que a gente pode utilizar, que é para as mulheres com síndrome geniturinária, que é a atrofia genital. Tá. Doutora, tem outra pergunta aqui, que é o seguinte. Existem alimentos ou dietas, né, que podem ajudar a manejar os sintomas da menopausa? Existem alguns alimentos que eles são ricos em fitoestrogênios, né? Que são os hormônios naturais. E aí, uma alimentação saudável, mais é importante, existe o tomate, o salmão, a sardinha, a semente de girassol, a linhaça. Esses alimentos, eles são, sim, ricos em fitoestrogênios, e a gente pode orientar. Como também a gente pode encaminhar essa paciente para uma nutricionista, para em conjunto, a gente melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Como também existem suplementações, né, que podem ajudar também e colaborar para uma melhora da qualidade de vida dessa mulher. Tá. O seguinte. Olha a mensagem. Tem mensagem aí. Quero mandar um abraço aqui para a Dilza, lá no sítio Uricuri, em Atalaia, que sempre está ouvindo a gente, a dona Hilda, a nossa querida Neide, que está sempre ouvindo, a dona Marleide Leite, lá em Garanhuns. Muito obrigado pela audiência de vocês, a audiência de todo mundo que está ouvindo aqui, você que está na van, no ônibus, no carro, que está voltando, que está indo para o trabalho, que está em casa descansando para voltar para o trabalho. Eita, esse assunto é tão importante para mim, André Pepes, menopausa, mas eu perdi o programa, não perdeu nada. Você já tem aí o nosso NN Play, logo mais você assiste aqui quando você quiser, quantas vezes você quiser, no horário que você quiser. Afinal de contas, campeão de visualizações. Ontem batemos mais um recorde aqui, 60 mil visualizações no nosso canal aqui, no jogo entre Asa e 13, né? É um negócio acachapante aqui, né? Deixar poeira para os outros comerem, né? Muito bem, vamos lá, a mensagem aí da nossa ouvinte. Solta aí, DJ Sérgio Paulo. Boa tarde. Eu tenho 48 anos e tem 8 meses que eu tirei 2 miomas. E se eu já tinha menopausa, agora ficou pior. Ora estou com frio, ora o rosto fica pegando fogo. Doutora, por que a menopausa da gente começa logo pelo rosto? Porque esquenta tanto no mundo que parece que a pessoa vai pegar fogo. Meu nome é Luciana. E, assim, depois que eu tirei os 2 miomas, foi retirado meu útero, né? E aí, eu sinto ainda dores. Como se quando faltasse... Doutora, assim, eu quero saber se, mesmo que a gente não menstrue mais, a gente sente o mesmo sintoma, como se diz assim, faltando 15 dias para mim menstruar, eu fico agitada, ou é coisa que eu botei na minha cabeça, que eu fico como se tivesse aquela... Não dói mais os seios, não sinto dores assim no pé da barriga, mas eu fico muito agitada. Vamos lá então, doutora. É o seguinte, quando a gente tira o útero, a gente tem uma menopausa cirúrgica, né? Então a gente para de menstruar. Menopausa é o quê? Última menstruação, tá?
Mas o que vai fazer com que eu tenha sintomas de fogachos, aumente o risco de problemas cardiovasculares, osteoporose, esses sintomas realmente, os sintomas climatéricos, é a retirada ou não dos ovários, certo? Porque é ali que a gente produz estrogênio. A gente não produz estrogênio pelo útero, tá? Então, após a cirurgia, ela pode ter piorado, mas se ficaram os ovários, isso aí não vai interferir. O que pode interferir é o próprio trauma, né? Quando a gente passa a parte psicológica, o próprio trauma de uma cirurgia, né? De todo um processo da cirurgia, de pós-operatório, isso pode afetar, né, essa paciente ela piorar esses sintomas, como também com o passar do tempo pode piorar. Em relação a ela sentir os sintomas de uma TPM, é comum sim, tá? Se ficou com os ovários, eu posso sentir. Quando é que eu não vou sentir? Quando realmente chegar a idade em que ela entraria na menopausa natural. Então, depois disso, ela não vai ter mais esse tipo de sintoma de TPM, certo? E esses sintomas que ela falou do rosto, da queimação do rosto, é justamente as ondas de calor. Os fogachos. Então, os fogachos, ele não é um calor normal, um calor que eu... Assim, o tempo tá quente e eu tô sentindo calor, né? Não é dessa forma. Essas ondas de calor, ela vem assim, tá aqui o ar-condicionado, a gente tá morrendo de frio. E aí vem uma onda de calor que vem do tórax até a face, de repente. Então, aumenta ali a temperatura, eu sinto calor, dá palpitação e depois pode ocorrer um calafrio. E isso você pode sentir várias vezes durante o dia. Dura alguns segundos ou minutos, poucos, tá? E você pode ter diversas vezes durante o dia. Esse é o sintoma que é o mais comum na mulher e é o que traz mais queixa em relação. Por quê? Porque pode trazer, dependendo da quantidade, da intensidade, do horário que dá, pode trazer irritabilidade, entendeu? Pode interferir no relacionamento com sua parceria, no seu trabalho, no seu sono. Então, tudo isso pode interferir. Então, isso aí são os calores, os fogachos. Beleza. Olha a hora, Vamos pro intervalo sim, mas antes quero mandar um abraço aqui para Ângela Oliveira, que tá lá em Olivença, terra do meu amigo Coronel Pantaleão. Grande abraço para você, Herófilo, tudo de bom para você, para todo mundo de Olivença, que tá ligado aqui, Olivença, sertão de Alagoas. Claro que a gente chega com som e imagem limpinha lá, né? Como a gente chega em todo o estado. Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. Amigo. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Rádio NN com André Pepes. Muito bem, gente. O assunto é menopausa com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. Tem mensagem aqui pelo 99639-8389. A Neide já botou aqui. A Neide colocou assim: boa tarde, meu amigo. Com certeza já estou ligadinha sobre esse assunto de hoje. Eu não tenho menopausa. Deixei de menstruar com 46 anos e não sinto nada da menopausa. Que coisa boa, Neide. Eu tenho uma irmã, misericórdia. Ela sua igual a pano de cuscuz. Ela é mais velha do que eu. Ela tem 50 e poucos anos, 57 anos ela tem, e eu não sinto nada, graças a Deus, nem menstruar, eu menstruo mais. Um abraço aqui, minha querida Neide, obrigado pela participação. Tem uma participação também aí pelo 9... Olha a mensagem! Isso, pelo 99639-8389. Vamos lá para a doutora Laura Fonseca responder essa pergunta. Oi. Boa tarde, doutora. Boa tarde, André. Boa tarde. Eu sou a Nalva aqui do Cavaco. Recentemente, eu gostaria de tirar uma dúvida. Recentemente eu fiz meus exames de rotina e, graças a Deus, deu tudo ok. Só minhas taxas de vitamina que estavam baixas, né? E a médica passou um medicamento para me tomar por conta dessas ondas de calor. Eu gostaria de saber, doutora, se eu vou ficar tomando sempre esse medicamento ou se vai ter um tempo determinado para que esse calor diminua, né? Porque é o que eu mais estou achando ruim nessa fase da menopausa. Quer dizer, que eu ainda não estou na menopausa, porque, como a senhora falou, só depois de um ano da última menstruação que consideramos estamos na menopausa, né? E tem 4 meses que eu menstruei, só que não foi uma menstruação como o normal, foi só aquela coisa pouquinha, mas menstruei. Aí eu gostaria de saber, doutora, se eu vou ficar sempre com esse calor, sempre tomando esse medicamento, ou vai ter um tempo determinado para que ele acabe, né? Eu tenho 53 anos. Pronto.
Hoje, como eu falei anteriormente, o principal sintoma, a principal causa, na verdade, que a gente começa o uso de uma terapia hormonal são os fogachos, que são as ondas de calor. E essas ondas de calor acontecem antes mesmo de acontecer a menopausa. Então, a gente trata nessa fase do climatério. Não existe um tempo pré-determinado, certo? Então, existem mulheres que com 2 anos vai melhorar, com 3 anos vai melhorar. Já tem outras que passam vários anos ainda tendo esses fogachos. E hoje, o que se avalia aqui? O uso da terapia hormonal a gente pode utilizar entre 5 a 7 anos. Só que os trabalhos mais atuais mostram o seguinte, que o mais importante é a gente avaliar essa mulher a cada ano. E ver se esses exames estão normais, como é que essa mulher está. E se tiver necessidade, se essa mulher estiver bem, não tiver nenhuma contraindicação, ela pode permanecer com a terapia hormonal. Então, não tem como a gente afirmar, eu te afirmar hoje, se você vai ficar 1 ano, 2, 5, 7 anos com essa medicação. Normalmente, a gente utiliza por um tempo, né? Não vai passar o resto da vida tomando. Mas o que vai dizer, né, é esse acompanhamento com a sua ginecologista. Tá respondido, então, aí. Muito obrigado pela participação. Se tem perguntas, então manda para cá. 99639-8389, WhatsApp da NN. Doutora, a TRH, terapia de reposição hormonal, é segura para todas as mulheres? E quais são os riscos e benefícios? Há alguns anos atrás, André, saiu um trabalho em que deixou todas as mulheres assustadas, né? E aqui se avaliou o risco de câncer de mama em mulheres que faziam terapia hormonal. Eu tô falando TH porque hoje a gente fala TH, certo? É terapia hormonal que a gente fala mais, por isso que eu tô falando assim. E aí, hoje está se modificando isso, tá? Hoje, as terapias hormonais que a gente tem não são mais a que se utilizavam anteriormente, como a gente até já comentou aqui sobre o uso dos métodos contraceptivos, né? Então, cada vez mais a gente tem dosagens hormonais baixas, ultra baixas, como também a gente tem outros meios de utilização, como a via transdérmica, que é na pele, tá? E aí, esse tipo, ela traz um benefício para a mulher em relação à redução dos efeitos, né, dos sintomas climatéricos e diminuição dos riscos, né? Então, existe sim, nem todas as mulheres podem fazer uso de terapia hormonal, tá? Então, mulheres, por exemplo, que têm câncer, não pode utilizar. Por quê? Porque o estrogênio, ele é proliferativo. Então, se essa mulher ela já tem uma célula cancerígena, ela não pode utilizar nada que vá proliferar. Mas os estudos já mostram que a terapia hormonal, ela não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Quando você vai comparar mulheres que usam terapia hormonal e mulheres que não utilizaram terapia hormonal, os riscos, eles são os mesmos. Por quê? Porque o câncer, ele é multifatorial, tá certo? Então, a gente tem que avaliar isso. Então, mulheres que têm trombofilia não podem utilizar. Mulheres que fumam não podem fazer uso de estrogênio. Então, essas mulheres elas têm que parar devido ao aumento de AVC, aumento do risco de uma trombose, né? Existem mulheres, por exemplo, que têm um aumento de triglicerídeo, do colesterol. Então, às vezes, a gente precisa utilizar uma via transdérmica, que vai ser melhor para essa mulher, certo? Então, a gente tem tudo isso que precisa ser avaliado para avaliar se essa mulher pode ou não usar uma terapia hormonal. Mas nas mulheres que têm contraindicação à terapia hormonal, a gente também tem, por exemplo, se essa queixa for os fogachos, a gente pode utilizar os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, entendeu? Que podem auxiliar. Nas mulheres que têm ressecamento vaginal, como a ação das medicações que a gente utiliza, elas agem localmente, então a maioria dessas mulheres não tem contraindicação. Como também a gente tem outros tipos de tratamento que não são hormonais, como por exemplo, o Frax, que é uma terapia de alta frequência, o laser vaginal,
que vai melhorar e a gente pode utilizar até em pacientes que tiveram câncer. Tá. Olha a mensagem. Tem mais mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Sajão. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu tenho 51 anos. Fiz esterectomia, tá, com 2 anos. Tirei só um ovário e o útero, por conta de mioma. Eu já tinha calores bem antes, há 10, 12 anos atrás, eu sentia muito calor. Só que calor de suor derramar, que parecia que eu tinha acabado de tomar um banho. E continuo com esses calores. Acho que ainda não veio essa fase dessa quentura no rosto, ainda não estou sentindo. Porque a quentura eu tenho no rosto, mas também no corpo todo. Só que uma quentura com suor, que eu me molho toda. Mesmo assim, eu preciso fazer reposição de hormônios. Me chamo Jeane e moro no bairro Massaranduba. Obrigado, Jeane, pela audiência. Ô, Jeane, isso vai depender muito do quanto esse calor ele está interferindo na sua qualidade de vida, certo? Então, se isso te incomoda, interfere no seu dia a dia, sim, você se beneficiaria com o tratamento, certo? O que a gente leva em consideração para a escolha do tratamento é realmente o quanto aquele sintoma está interferindo na qualidade de vida daquela mulher, certo? Então, se ela diz assim, eu sinto os calores, mas é de vez em quando, isso não tira meu sono, logo passa, às vezes eu fico na frente do ventilador, do ar-condicionado, melhora, tomo um copo d'água, melhora. Existem essas mulheres, mas tem outras que não. Então, aí realmente é importante que você converse com a sua ginecologista para avaliar qual seria o melhor tratamento. Se ainda você utilizaria uma terapia hormonal, se você utilizaria outros tipos de tratamento. Mas em relação a exercício físico, a alimentação, isso todas as mulheres precisam fazer. É muito importante, tá? Beleza. Um abraço aqui para dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra que está assistindo aqui também. Doutora, como a menopausa pode impactar a saúde tanto física como emocional da mulher? Ela pode impactar de uma forma muito importante e muitas vezes até grave, certo? Então, como eu falei, o estrogênio, a gente tem em todas as partes do nosso corpo, né? Só que também esse impacto, ele é muito individualizado, tá, André? Então, assim, cada mulher é uma mulher e cada mulher vai sofrer de uma forma, né, nessa fase. A gente tem que entender que o climatério, ela é uma fase, ela não é uma doença, certo? Que às vezes as mulheres, elas ficam apreensivas em relação a isso, mas isso é uma fase que todas nós vamos passar. Mas aí o que é que vai interferir? Como é que eu vou passar nessa fase? Então, justamente é o conhecimento que é importante, que alguns anos atrás a gente mal falava sobre isso, e hoje a gente cada vez está se falando mais e tem que se falar, né? A medicina, ela está investindo muito nisso também. Por quê? Porque o que a gente quer é melhora da qualidade de vida dessa mulher. E se o estrogênio ele está presente em todo o corpo dessa mulher, então ela vai ter sintomas em tudo. Né? Então, ela pode ter sintomas, como eu falei, o estrogênio, ele é protetor. Então, quando a gente perde, né, diminui esse estrogênio, acaba que a gente aumenta o risco de problemas cardiovasculares, de aumento de colesterol. Então, por isso que é tão importante exames preventivos, o acompanhamento, um estilo de vida, a adoção do estilo de vida saudável, né? Como também toda essa parte em relação à diminuição do estrogênio pode trazer queda de cabelo, né? O próprio envelhecimento, né? Que vem junto com essa fase, que pode impactar, né? Na vida dessa mulher, como essa mulher ela vai vendo isso tudo, né? Esse envelhecimento, essas mudanças no seu corpo e na sua vida. Como também tem a parte da osteoporose, né? Que muitas vezes as mulheres ficam falando que eu não tenho sintoma, que ela de 48 anos falou. Só que o estrogênio, ele também impacta nessa parte
da renovação da nossa musculatura óssea, né? Da nossa massa óssea, musculatura óssea não, massa óssea. E aí, às vezes, a gente tem um risco maior de fraturas. E aí, às vezes, um impacto pequeno, dependendo do meu nível de osteoporose, eu posso ter uma fratura grave. E isso impactar na minha vida e trazer prejuízos, né? Mais prejuízos. Então, é importante também a gente avaliar isso. E como eu falei no início, que a menopausa, ela também pode trazer sintomas depressivos e aumentar também a depressão nessas mulheres. Então, a gente tem que estar em alerta também para diagnosticar essas mulheres e ajudar nessas mulheres também. Tá. Tem uma pergunta aqui. Mito ou verdade que quando dá esse calor não pode tomar banho porque é ruim para os ossos? Mito. Mito. Tá respondido aí. Tem um complemento aí, né, da Jeane? Vamos lá, Sérgio, vamos lá. Cola aí. Doutora, foi bom você ter falado na água. Se eu tiver suada e for tomar um copo de água, eu soo mais ainda. Sempre que eu vou beber água, eu soo muito. Isso é normal? Eu acho que é coincidência, porque a água não iria piorar, entendeu? Então, assim, eu acho que é porque realmente já tá vindo as ondas de calor e essas ondas de calor vão piorar. E aí, quando piora, a gente tem vontade de tomar água, né? Então, não tem interferência não, mas é importante realmente se hidratar bastante. Tá. E vamos lá para as últimas, né? Vamos falar aqui. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver aqui. Quais são as recomendações, doutora, para o exercício físico durante a menopausa? Não existe nenhum exercício que é contraindicado, certo? Eu sempre falo que o exercício, ele não tem o melhor ou pior. Ele precisa, é o que você gosta, né? Então, é super importante o exercício físico, principalmente, lógico, para tudo isso que a gente falou, né? Para proteção cardiovascular, né? E também para proteção contra a osteoporose. Então, é super importante o exercício e recomendado. Perfeito. E a última, como a menopausa afeta a vida sexual e quais são as opções para melhorar a saúde sexual durante essa fase? Ela afeta diretamente, né? Assim, muitas vezes as pessoas acham assim, eu estou com baixa libido, que é a diminuição do desejo sexual. E às vezes a gente deposita tudo na parte hormonal. Lógico que quando eu estou na menopausa e há uma diminuição do estrogênio, a gente tem realmente uma diminuição do desejo sexual. Mas como eu já falei aqui anteriormente, falo sempre que a libido, ela é multifatorial, né? A gente tem que avaliar como se fosse uma pizza, que existe diversas fatias, né? E uma dessas fatias é a parte hormonal, tá? Mas aí a gente tem que avaliar como é que a gente tá, né? Como é que nosso relacionamento está, como é que a gente tá colocando a relação sexual, o sexo na nossa vida, como uma prioridade ou não. Mas também, toda essa fase, ela pode interferir, não só o hormônio em si, mas, por exemplo, se eu tenho vários calores e eu não consigo dormir à noite e eu tenho muita insônia, eu vou ficar mais irritada, né? Eu vou ter sintomas depressivos, então não vou estar bem, né? Além da parte hormonal. E além disso, vem a secura vaginal, né, que muitas mulheres têm. E esses sintomas da atrofia genital, ele é progressivo. O que isso quer dizer? Por exemplo, os calores, eles tendem a melhorar. Eles são mais comuns no início e no fim, com anos que se passam, ele acaba diminuindo de intensidade e até às vezes parando. Já o ressecamento, não. Quanto menor o índice de estrogênio, então quanto maior o tempo da minha menopausa, maior o ressecamento vaginal. E imagina você ter relação sexual e essa relação ser dolorosa, né? Você sangrar, você sentir dor, você não vai ter vontade de ter relação sexual, né? Eu sempre falo, a gente não tem vontade de fazer algo que é ruim. A gente tem vontade de fazer algo que é bom. Mas existem tratamentos, né? Precisa ser conversado e falado com o ginecologista, porque existe tratamento para isso, para a melhora desse ressecamento. E com a melhora desses sintomas, o impacto na vida sexual é muito importante. Porque aí você vai ter uma melhor lubrificação, então a relação sexual ela vai ser melhor, né? Vai ser mais prazerosa.
e aí todo o conjunto vai ser melhorado. Muito bem. Conversei com a doutora Laura Fonseca, ela é ginecologista e obstetra, atende aqui na Climag, na rua Fernandes Lima 454, no centro da cidade. Está aí o endereço na tela para você, tá? Você quer marcar sua consulta, sua avaliação, tá com esses sintomas, tá se sentindo mal? Não é normal, porque chegou na menopausa, algumas coisas vão mudar e vão mudar para todas vocês, né? Então, entre em contato com o DDD 82 para quem está fora de Alagoas e pelo telefone WhatsApp 99835-2191. Vou repetir, 99835-2191. Gente, lembrando também que a doutora Midian Novaes, que é clínica geral e nutrologia, tá? Que geralmente está com a gente aqui nas segundas-feiras, ela está atendendo por telemedicina, que é um recurso conferido e também liberado pelo Conselho Federal de Medicina pelo telefone DDD 82 9984 1100 9984 1100, tá? E também amanhã o dia todo no Sindicato Rural. Para quem quer marcar com a doutora Midian Novaes, ela tá amanhã o dia inteiro no Sindicato Rural, que fica aqui no Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro de Arapiraca, tá bom? Amanhã eu vou receber a doutora Alexandra Nogueira, né, da Bicho de Patas, e o tema muito legal: emergência com os pets, dicas e cuidados antes de chegar na clínica, com a doutora Alexandra Nogueira, titular aqui da nossa Bicho de Patas. Tá legal? Boa tarde para você. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã às 13 horas você tem um encontro marcado na mais potente, na melhor e na mais gostosa de você ouvir, NN 91,5. Até lá e até amanhã. Tchau. Saúde em